Nós vamos iniciar, são 10h15, já chegaram a maioria dos convidados. Eu queria chamar o doutor José Carlos Dias, da Comissão Nacional da Verdade, para ocupar com a gente aqui a mesa. O deputado Adriano Diogo. Por favor, deputado. Doutor Dalmo Dallari, da USP, da Comissão da Verdade da USP. Por favor, eu pediria que vocês pudessem... Adriano, você aqui, ó. Você aqui, Adriano. Quer ficar aí? Quer ficar aí? Então tá. Então troca ali com ele. Dalmo Dallari, por favor. Rosalina Santa Cruz, da Comissão da Verdade da PUC. Por favor. Nós estamos aguardando a nossa vice-presidente, Juliana. Ah, chegou, olha só. Também queria chamar Rogério Sotile, que é secretário de Direitos Humanos do município de São Paulo. Walter Fosser Júnior, da Comissão de Justiça e Paz. Ana Neme, da Comissão da Verdade da Unifesp, professora Ana. Diego Pegorário, da Fundação da Escola de Sociologia e Política da USP. Solange de Souza, da Unesp. Maria Rita Kel, da Comissão Nacional. Ivo, tem mais alguém para... Muito bem. Então, agradecemos também a presença de todos aqui. A gente, no decorrer dos trabalhos, nós vamos procurar citar todos. Eu queria agradecer aos senhores e senhoras de estarem aqui conosco. É uma honra muito grande para nós, da Comissão da Verdade da Câmara Municipal, receber vocês aqui. Essa reunião é uma reunião de trabalho. Nós não vamos fazer uma reunião ordinária, é uma reunião de trabalho, onde a gente pretende tomar algumas conversas. Na verdade, o objetivo central que nós tivemos foi porque a gente pudesse reunir, junto com a Comissão Nacional e Estadual da Verdade, Nacional e Estadual do Estado de São Paulo, e nós aqui da Câmara, reunir as comissões da verdade que estão se organizando, ou que estão organizadas no município de São Paulo. E reunir para poder conhecer, olhar um no olho do outro, tá certo? Trocar ideias, trocar opiniões, aprofundar o relacionamento e também ver as linhas de trabalho de cada um e aquilo que tem de comum entre nós, aquilo que nós precisamos construir. Nós temos aqui conosco a vereadora Juliana Cardoso, que é vice-presidente da comissão aqui com a gente, da Câmara Municipal. Eu tenho aqui um ofício do vereador José Pólice Neto, se justificando de não poder estar presente, porque ele tem uma aula para dar hoje, mas está aqui representado por sua assessoria. Então, tendo em vista a presença de vocês e aproveitando aqui a presença da Comissão Nacional da Verdade, na pessoa do seu coordenador e de uma representante, que também já coordenou, eu vou propor para que nós possamos ter a seguinte dinâmica. Nós passaríamos a palavra ao doutor José Carlos Dias, em primeiro lugar, para ele fazer um apanhado geral, uma síntese da Comissão Nacional, dos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade e as propostas e os encaminhamentos que estão na pauta daquela comissão, inclusive o relacionamento dela com as demais comissões aqui de São Paulo e do país inteiro. Depois que ele terminar de fazer esse apanhado, a gente abriria a palavra para cada um dos senhores e das senhoras, para que vocês possam se manifestar, o estágio que está o trabalho de cada um, de uma forma concisa, vamos dizer assim, para que a gente possa, que todos falem,
em que fase está o trabalho de cada um, o que pretendem fazer e como nós podemos ter uma pauta de relacionamento entre nós, aproveitando o trabalho de cada comissão, de cada pessoa que está trabalhando nesse tema na cidade de São Paulo e o relacionamento nosso com a Comissão Estadual e a Comissão Nacional da Verdade. Cada um aqui tem muito que apresentar, nós temos trabalhado bastante, tem muitas coisas em pauta, tem muitas investigações, muitas questões que estão sendo levantadas, discutidas, enfim, eu acredito que a reunião pode ser muito produtiva e, como primeira reunião, nós podemos tirar daqui uma série de diretrizes para que continuemos trabalhando e cumprindo o nosso papel. Então, eu passo ao doutor José Carlos Dias, sem antes agradecê-lo pela presença. Nós fomos convidá-lo, ele se dispôs imediatamente a vir, e a gente está muito grato e queremos aproveitar bastante a sua presença como representante da Comissão Nacional da Verdade. Consegue chegar ao... Com a palavra. Só um instantinho. Está aqui a TV Câmara, a Empresa Brasileira de Comunicação, o Jornal Valor e o Jornal O Globo. A gente agradece também a presença da imprensa aqui. Vereador Dr. Gilberto Natalini, minhas senhoras, meus senhores, companheiros. Aceitei, claro, o convite do Dr. Gilberto Natalini, porque considero que é uma reunião da maior importância. A Comissão Nacional da Verdade, uma das realizações da Comissão Nacional da Verdade é incentivar a proliferação de comissões da verdade. Não é um engano, é um erro nós criticarmos, ou alguém criticar, esta proliferação de comissões da verdade. Porque em cada núcleo que puder apresentar um trabalho efetivo para a descoberta da verdade, estará trabalhando em conjunto com a Comissão Nacional da Verdade. O relatório que nós temos que entregar em maio, ou se não for em maio, será 6 meses após, se vier a ser prorrogado o prazo de validade da Comissão da Verdade, Nacional da Verdade, este relatório ele será elaborado contando com a participação do trabalho de todas as comissões. Eu acho que isso é fundamental nós marcarmos posição, porque a Comissão Nacional da Verdade está assoberbada de tarefas, está tentando se desincumbir delas da melhor maneira, mas nada seria possível fazer se não contasse com a colaboração, com a participação das comissões estaduais e das comissões municipais e das comissões que representam entidades ou corporações. Nós vamos realizar no dia 30 deste mês uma reunião com as comissões estaduais e municipais. E nesta reunião nós definiremos exatamente a maneira como nós devemos entrosar esse trabalho que nós vamos realizar para a elaboração do relatório e as recomendações finais da Comissão Nacional. A Comissão Nacional termina o seu prazo em maio de 2014, eventualmente pode ter a prorrogação de mais alguns meses, mas o que é importante é que a semente fica e que as outras comissões elas poderão continuar trabalhando. Eu acho que é extremamente importante que as comissões, as outras comissões, eu não sei, a não ser as que tenham imposição legal e no sentido contrário, que as comissões continuem a trabalhar, para que possam a partir do relatório final e das recomendações que a Comissão Nacional fará, a partir daí, outros trabalhos continuarão a fazer as outras comissões. Nós podemos dar todo o apoio e entrosamento, e da palavra com o doutor Natalini,
para que a gente possa dinamizar, e isto também conversamos com o deputado Adriano Diogo, para que a gente possa dinamizar o trabalho em conjunto. A Comissão Nacional tem, por exemplo, a possibilidade de convocar pessoas para prestar depoimento, e não um mero convite. Isto corresponde à obrigatoriedade do comparecimento da pessoa que vier a ser convocada. Eu estive recentemente com o diretor-geral da Polícia Federal e acertei com ele, tivemos um entendimento no sentido de que nós teremos o apoio, aliás, já estamos tendo o apoio da Polícia Federal para a intimação, para as convocações, mas no sentido de que a Polícia Federal nos dará a garantia da condução coercitiva se o convocado se recusar a comparecer. Então, isto é um dado importante, porque nós repartimos esta função com as outras comissões. O deputado Adriano Diogo está fazendo um trabalho extraordinário na Comissão Estadual da Verdade, a Comissão Municipal também, o vereador Natalini, conversávamos recentemente sobre isso, já 2 pessoas que foram convidadas a prestar depoimento e não compareceram, e que nós iremos convocar. E nós iremos convocar em data a ser definida, em comum acordo, e contaremos com o apoio da Polícia Federal para que as pessoas sejam realmente, cumpram o seu dever de comparecer, e na hipótese de não querer comparecer, que sejam conduzidas coercitivamente, sem prejuízo da caracterização do crime de desobediência, que para isso nós encaminharemos representação ao Ministério Público. Bom, eu tenho a impressão que o nosso trabalho de absoluto entrosamento já existe. Nós temos convênio com todas as comissões aqui presentes, eu acho que já temos firmado esse convênio, e, portanto, estou aqui para ouvi-los. A senhora quer... Ainda não? Então, ainda não. Vou passar a palavra, então, ao deputado Adriano Diogo, na sequência, presidente da Comissão Estadual, já também agradecendo não só a presença dele, como a parceria que aquela comissão tem tido conosco, uma parceria muito profícua e de entrosamento grande. Já agradeço, viu, deputado, a parceria e a sua presença aqui representando a Comissão Estadual. Então, caro companheiro vereador Gilberto Natalini, inicialmente queria cumprimentar os 2 vereadores aqui presentes e a Comissão Municipal Vladimir Herzog por ter tomado essa iniciativa de fazer essa reunião unificada com a presença da Comissão Nacional, da Comissão da PUC, da Unifesp, professor Dalmo Dallari, e o secretário Rogério Sotile, a Carla, a Melinha, Anivaldo Padilha, e Belintani, e tantas pessoas queridas. Eu queria dizer o seguinte: primeiro, que eu acho importante essa reunião de hoje. Bom, a questão estadual, nós estamos trabalhando de duas questões que no Estado de São Paulo são muito complicadas, que é a questão dos logradouros, que aqui no município já avançou bastante, inclusive com a mudança da Rua Fleury lá na Lapa e as tratativas, e a possibilidade de revisão dos logradouros, do nome dos logradouros. Por quê? Havia uma iniciativa legislativa do deputado Milton Flávio, muito clara, quase em fase de aprovação de lei, com a seguinte redação: e além de ser um deputado do PSDB, facilitava as tratativas com o governo do Estado, que nenhum logradouro no Estado de São Paulo poderia ter nome ligado à repressão e à tortura.
Qual não foi a nossa surpresa que um outro deputado do PSDB apresentou um novo projeto de lei criando quase uma cláusula, o filho do Vanderlei Macris, o Cauê Macris, criando quase uma cláusula pétrea que nenhum logradouro estadual poderia, a partir da aprovação dessa nova lei, modificar o nome de forma nenhuma. Inclusive arquivando o projeto de lei do deputado Milton Flávio, que estava para ser aprovado. Então, para rever essa legislação, existe uma comissão estadual de denominação de logradouros, que é muito conservadora, não só conservadora politicamente, mas conservadora quanto à mudança, que deverá fazer, nós devemos fazer gestões políticas com o governo do Estado para a tentativa de falar, olha, não é possível que um Estado que tenha a maioria das suas escolas com nome de associados a torturadores ou ditadores, possa prevalecer. Um estudo que o jornalista Daniel Uribe do Globo fez no Brasil mostra uma quantidade absurda de nomes, né? Então, esse negócio dos logradouros é uma questão seríssima e nós estamos querendo unificar toda a legislação e nos dirigirmos diretamente ao governo do Estado para discutir essa questão dos logradouros. A outra questão que a Melinha está tocando, que nós estamos tocando, que é a questão dos atestados de óbito. Graças à colaboração da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, fizemos uma reunião que, felizmente, acho que vai definir um novo paradigma em relação aos atestados de óbito e a correção dos atestados de óbito, que foi uma reunião entre a Defensoria, o juiz da capital, Márcio Bonilha, e as promotoras responsáveis pelos registros públicos sobre a mudança e uma versão sobre os desaparecidos e sobre os mortos esses que tiveram atestados de óbito, atestados de forma irregular pelos médicos legistas da ditadura. Essa é uma outra questão que para nós é fundamental e que está avançando bem, né? Os logradouros está mais difícil, os atestados de óbito estão andando bem. Nós estamos tendo um problema concreto em relação à USP. E, felizmente, o doutor Dalmo Dallari está aqui hoje. Qual é o problema da USP? Vou dar um caso. É a forma com que a USP demitiu as pessoas, quando elas morreram ou desapareceram, professores da USP, em particular o caso Ana Rosa Kuczynski. Imaginem os senhores que o jornalista Bernardo Kuczynski, uma pessoa de quase 70 anos, vai todos os dias à Assembleia Legislativa e nos pergunta, e aí, alguma novidade em relação à USP? A forma que a minha irmã, Ana Rosa Kuczynski, foi demitida? Então, todas as tratativas, imaginem o senhor Dr. José Carlos Dias, a nossa situação, que o diretor do Instituto de Química da USP queria fazer uma ação para recolher o livro Car, de autoria, um livro de ficção, que fala da realidade, mas forma ficcional, queria recolher o livro do jornalista Bernardo Kuczynski, contando a história da sua família, dos poloneses, dos judeus poloneses, porque ele não quer, o diretor do Instituto de Química não quer a Ana Rosa Kuczynski, consta até hoje como abandono de emprego, como desídia. E ele não quer, ainda quer recolher o livro do Bernardo Kuczynski. E nós já fizemos todas as formas, né? E esperamos agora que, com a presença do Dr. Dalmo, uma coisa que sangra todos os dias, que é o caso Ana Rosa Kuczynski, possa ter, que é uma simples forma de demissão, nos mesmos moldes que o irmão da Rosalina Santa Cruz ocorreu em relação ao DAE,
problema esse que, embora muito demorado, foi contornado. Bom, então, essa questão, estou fazendo esse parágrafo porque são muitos casos da USP. Muitos casos, né? E lá na USP é a maior dificuldade para tratar de qualquer assunto, Para concluir a minha fala, eu queria levantar dois aspectos para o vereador Natalini, que preside essa sessão, para a vereadora Juliana Cardoso e para os demais membros dessa mesa. Existe, principalmente por parte dos movimentos de juventude, que valorizam o tema que nós tratamos na Comissão da Verdade, nas Comissões da Verdade, que é a desmilitarização da Polícia Militar e a continuidade da tortura como método de castigo ou retirada de informação. Segundo esses grupos de juventude mais ligados a movimentos de juventude que reivindicam a memória, uma forma de nós abrirmos um diálogo com esses setores seria discutir por que as polícias militares existem, por que elas mantêm a mesma estrutura da ditadura, com seus grupos de inteligência secretos, seus grupos de matadores profissionais, e por que a tortura ainda, por que ela ainda é usada como método de interrogatório, e quando a gente menos esperava, na Fundação Casa, veio a público que as crianças, eu estive lá a semana passada, e as crianças confirmaram que qualquer coisa que tem lá, eles são espancados. Bom, então, acho que essa questão, que seria uma proposta de relatório, nós vamos tentar, na comissão estadual, começar a discutir a questão da estrutura da Polícia Militar, o nascedouro dessa estrutura militar nas polícias e as teses que tem no Brasil sobre a desmilitarização. E vamos continuar, e vamos discutir a questão da tortura. Acho que muitos esforços pelo Brasil têm sido feitos e estão sendo feitos. Deveríamos fazer um esforço para unificar todos esses esforços. Dou como exemplo aqui na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo. Quantos depoimentos, quantos testemunhais, quantas investigações são feitas, quantos depoimentos, e eles não são unificados. Não tem uma centralidade ou uma forma unificada, porque desde literatura, livros publicados no Brasil, os chamados comitês populares, isso carece de uma unificação. Isso principalmente me dirijo ao senhor, doutor José Carlos Dias, e a doutora Maria Rita Kel e demais integrantes da Comissão Nacional. Por que eu estou falando isso e falei da questão da atualização da agenda? Tudo nós fizemos na Comissão Estadual, rigorosamente, não confundir a agenda do passado com a agenda do presente, para que não houvesse nenhuma, através da Comissão Estadual, nenhuma disputa política do presente, da conjuntura do presente, da disputa política, disputa partidária. Agora, é inequívoco a dificuldade que a gente tem para trabalhar. Essa questão dos logradouros, o senhor imagina que o projeto de lei dessa cláusula pétrea, digamos assim, foi aprovado o mês passado, quando o próprio deputado do PSDB, Milton Flávio, reivindicava o fim do nome dos torturadores, vem uma outra visão política e soterra. Primeiro que o Milton Flávio
não é mais deputado. Isso enfraquece muito, sobejamente. Mas uma outra visão tão conservadora que a gente não pode mudar. Outra questão é a questão dos arquivos. Arquivos do Estado, além de... Nós não temos nenhum apoio do governo do Estado, em que pese algumas iniciativas do secretário Edson Aparecido, que tem cultura política sobre o assunto, e todas as iniciativas tentam facilitar, nós não temos nenhuma ajuda governamental, nenhuma iniciativa, nenhuma. Isso é uma questão preocupante, porque o governador, quando o senhor foi fazer a visita, designou a Secretaria de Justiça como órgão de interlocução. Nem os processos da lei estadual, de reparação econômica aos presos políticos do Estado de São Paulo, nós temos nem acesso a esse processo, doutor José Carlos Dias. Então, alguma coisa temos que fazer para unificar nossos esforços, para dizer claramente, não estamos fazendo a disputa política dos dias de hoje, mas, de alguma forma, tem que haver colaboração. Obrigado, presidente. Desculpe ter me alongado. Não, era uma pequena parte só. Não sei se ainda é oportuno. Só queria lembrar, deputada Adriana Diogo, o senhor mencionou o K, do Bernardo Kucinski, que eu acho que talvez todo mundo já tenha lido, mas quem não leu deveria ler, que ele relata justamente o desaparecimento da Ana Rosa e do Wilson, não é? O pai em busca desses filhos desaparecidos, desse filho e dessa filha e desse genro desaparecidos, e ele relata essa sessão em que o colegiado da física da USP decidiu demitir os dois por ausência no trabalho. É isso que tem que ser revertido, eu só queria lembrar isso. Ok. Eu vou passar para o doutor Dalmo Dallari, que representa a Comissão da Verdade da Universidade de São Paulo. Nós vamos sequenciando para que todos possam falar. Bem, antes de mais nada, eu queria agradecer pelo convite para estar aqui. Também acho que é muito oportuno realizar uma reunião como essa, inclusive para uma aproximação entre os que atuam nas diferentes comissões. Eu vou, assim, bem objetivamente, falar a respeito da comissão da USP, que foi mencionada tanto pelo José Carlos Dias quanto pelo deputado Adriano Diogo e agora pela Maria Rita Kell. E precisa dizer o seguinte, a comissão é nova, é bem recente, ela foi designada em junho, já está iniciando o seu trabalho, estabelecendo diretrizes, e um aspecto que eu próprio enfatizei muito, quis deixar muito claro, é que o objetivo da comissão da USP é verificar as violências praticadas dentro da USP, praticada contra professores, alunos e funcionários, mas dentro da USP, afetando o relacionamento na USP. Isso para que não haja uma duplicação, multiplicação de trabalhos. Por exemplo, um aluno da USP envolvido na questão do Araguaia. Já não é problema nosso. Então, nós vamos nos ater às violências praticadas na USP, ou por gente da USP, ou por gente que interferia na USP. Assim, eu próprio coloquei como objetivo, e nós vamos insistir muito nesse aspecto, primeiro, verificar quem foi vítima. Isto, de certo modo, já foi feito, e com muita minúcia, pelo Instituto de Estudos da Violência da USP. Há vários volumes identificando professores, alunos e funcionários que receberam algum tipo de violência, que foram vítimas de algum tipo de violência. Então, não seria o caso da gente recomeçar esse trabalho que, na verdade, já foi feito. Mas, a meu ver, há dois aspectos que precisam ser investigados e conhecidos. Um deles é o conhecimento dos mecanismos que eram utilizados para indicar alguém, para propor punições. Como é que se atuava dentro da USP para atingir uma pessoa?
Quer dizer, ou para propor punição, ou, quem sabe, até para denunciar para as autoridades da ditadura, mas quais eram os mecanismos? Assim, para exemplificar, para que percebam bem o que isso significa, existem várias referências a uma comissão de 3 professores, um da Faculdade de Direito, outro da Faculdade de Medicina e outro da Poli, professores que organizavam listas e que entregavam essas listas ou ao reitor ou ao próprio DOI-CODE, aos agentes da ditadura. Então, já há referência ao nome desses 3, mas, evidentemente, é preciso aprofundar, conseguir dados objetivos para que a gente possa afirmar com toda a segurança. Então, um dos problemas é exatamente a verificação dos mecanismos. Quer dizer, comissões, quem atuava no âmbito da reitoria, quem atuava no âmbito de cada faculdade. Aliás, foi uma proposta minha e os colegas da comissão acataram. Nós vamos distribuir, por assim dizer, as escolas entre os membros da comissão. Cada membro da comissão vai ficar encarregado de aprofundar a pesquisa, a verificação em relação a um certo número de escolas. Um ficará responsável para Instituto de Química. Então, verificar como é que as coisas aconteciam, quem é que agia, quem é que decidia, coisas desse tipo. Então, verificar os mecanismos e verificar os agentes. Nós achamos isso muito importante, porque existem personagens universitários que até hoje fazem pose de grandes democratas, grandes liberais, defensores de direito, e que, no entanto, entregavam nomes, sugeriam punições arbitrárias, faziam denúncias, e eu acho muito importante fazer essa identificação. Evidentemente, haverá familiares, haverá pessoas que ficarão indignadas com essa denúncia, mas a denúncia só se tornará pública quando nós tivermos dados objetivos. Eu não vejo nenhuma razão para poupar um nome consagrado, um nome que é apontado como um grande personagem do direito, mas que agiu ditatorialmente, que agiu contra o direito, deve ser denunciado e conhecido. Eu acho que um dos objetivos das comissões da verdade é exatamente fazer uma advertência para o futuro. Quer dizer, não pensem que vocês vão ficar ocultos. Um dia vai se saber. De maneira que não façam agora o jogo sujo, achando que ninguém vai ter conhecimento de que você fez. Então, por isso, eu acho muito importante. Agora, no caso específico da USP, então, mencionado pelo Adriano Diogo, nós já estamos iniciando esse tipo de trabalho e, para a identificação dos mecanismos e das pessoas, nós já iniciamos a realização de audiências, ouvindo pessoas que tinham grande influência junto aos órgãos de direção. E não necessariamente os dirigentes ostensivos. Pode ser que a gente chegue até lá. Mas é muito importante, por exemplo, ouvir o chefe da Procuradoria-Geral da USP, porque, através da Procuradoria, se fazia a montagem jurídica para justificar, ou tentar justificar, ou criar uma aparência de justificativa para a punição. Mas, além disso, verificar também, dentro das escolas, quais eram os mecanismos na congregação, comissões especiais. Sim, por exemplo, o caso da Ana Rosa Kucinski. Há um registro em ata da congregação afirmando que tinha ocorrido abandono do cargo, porque fazia muito tempo que ela não aparecia. E isso quando já era público e notório que ela estava desaparecida. Mas então vamos verificar quem foi que, dentro da escola, dentro do instituto, montou o dispositivo que deu a justificativa para a punição. E assim, em relação a todas as escolas da USP e a própria reitoria, nós vamos fazer esse trabalho. Como disse, a comissão é nova, já ouvimos um depoimento que foi muito bom nesse sentido e já estão marcados outros. E, provavelmente,
serão ouvidos também, pelo menos serão convidados a depor, os reitores que ocuparam a reitoria a partir de 64 até 84, pelo menos, né? Nós não temos esse poder coercitivo, nós temos que fazer convites. Mas, em todo caso, o primeiro convite que nós fizemos de um procurador, ele aceitou, foi lá, prestou depoimento, e já está marcado um outro, que eu acho que será extremamente importante, exatamente para nos contar quem é que agia, quem é que propunha, como é que eram tomadas as decisões. Então, por isso tudo, eu acho que é muito útil, realmente, este nosso relacionamento, e desde logo, a comissão da USP ficará muito agradecida se alguém puder fornecer nomes, dar indicação de caminhos, de pessoas, de mecanismos, e tudo isso será levado a sério, muito a sério, será investigado. Então, muito obrigado. Claro. Doutor Dalmo, uma das coisas... Lá na Faculdade de Medicina da USP, funciona, além da estrutura da Secretaria da Saúde, funciona um organismo da Secretaria de Segurança Pública que está intimamente ligada à estrutura da Faculdade de Medicina, que é o Instituto Médico Legal. Tanto é que as ossadas de Perus ficaram guardadas, ficaram sob a guarda do Instituto Médico Legal. Mas não tem capítulo mais terrível da história da Faculdade de Medicina do que a história dos médicos legistas e dos atestados falsos. Principalmente de dois, Harish Bhatta e Isaac Abramovich. Os mais cruéis e os mais... que tem todas as histórias que se possa imaginar no país. Depois tem aquela história que o Roberto Gouveia tão bem levantou quando era deputado, sobre a venda da glândula da hipófise para laboratórios farmacêuticos, que nasceu dessa dupla e teve outros desdobramentos. Mas eles não foram sós. Então, queria pedir para o senhor, porque esse capítulo da Faculdade de Medicina tem que ser aberto. O funcionamento do Instituto Médico Legal, a guarda das ossadas e o papel dos médicos legistas. Papel do médico legistas. Ok. Olha, eu queria chamar aqui para compor com a gente o jornalista Milton Belintani, que aqui está representando a Comissão da Verdade, Sindicato Jornalista de São Paulo. Por favor. Queria anunciar também Lucas Cartotti, Faculdade de Direito da USP, Michel Lutaif e Renan Perlatti, da Faculdade de Direito da USP, estão acompanhando. Queria anunciar também Ivan Seixas, Comissão Estadual da Verdade, Marcelo Oliveira, Comissão Nacional da Verdade, Paulo Cunha, Comissão Nacional da Verdade, Márcio Cameoca, Comissão Nacional da Verdade, Anivaldo Padilha, Comissão Nacional da Verdade, Amélia Teles, Comissão Estadual da Verdade, e Cinta Sartre, Comissão da Verdade da Unifesp. Eu vou pular agora para lá, para poder também dar oportunidade para os que estão lá falarem, todos vão falar. Eu pediria que a professora Ana, que é da Comissão da Verdade da Unifesp, pudesse fazer um relato, se possível, sintético do trabalho, de como vocês estão trabalhando, para que todos possam falar e a gente possa concluir no final. Bom dia. Bom, em primeiro lugar, eu quero... Só um minutinho, professora. Por questão de dever, está aqui a Daiane Mistieri, que representa o vereador Ricardo Yang, por questões de consulta médica e exames, ele não pôde estar presente, e ele pediu para se desculpar, mas está aqui a assessora dele. Pois não. Em primeiro lugar, eu queria agradecer bastante a iniciativa. Já tenho tentado conversar com algumas colegas das outras comissões que funcionam nas universidades para a gente
tentar fazer um funcionamento coordenado para evitar exatamente que façamos a mesma pesquisa, dado que muitos dos nossos personagens pesquisados movimentavam-se por diferentes universidades. Então, eu acho essa iniciativa bastante interessante, inclusive para nós conseguirmos fazer o funcionamento coordenado das comissões. Queria agradecer, então, essa oportunidade. A nossa comissão também é nova, como o professor Dalari comentou, da USP. Nós estamos começando os trabalhos agora e a nossa primeira preocupação é exatamente coordenar os depoimentos com a pesquisa de arquivo, que nos permitirá, por exemplo, ter respostas mais efetivas, como essa que o deputado Adriano comentou sobre o funcionamento do IML. Na época, a Escola Paulista de Medicina era pequena, então a gente tem um universo pequeno, mas um universo que se articulava com outros lugares. Nessa lógica, se nós temos a preocupação que o professor Dalmo colocou, de compreender os mecanismos internos por meio dos quais a ditadura organizava os seus braços e encontrava os seus nomes, por outro, nós também temos uma preocupação externa, porque os médicos da escola participaram de caravanas médicas ao Araguaia, muitos deles, depois disso, construíram o projeto Xingu. Então, se, por um lado, nosso objeto primeiro é a Escola Paulista de Medicina, na forma que ela existia na época, por outro lado, nós também estamos preocupados com as articulações externas dos militantes que atuaram lá e daqueles que nós recebemos lá e que não conseguiram ficar. Nós temos relatos de pessoas que vinham como alunos ou como professores e não conseguiam ficar, colegas que atuavam lá dentro e atuavam fora. Então, a gente quer fazer um mapeamento maior. Por isso, declaram uma certa... termo que eu vou usar aqui, uma certa pressão por conta de serem vermelhos ou qualquer coisa do gênero, e, nesse sentido, então, saíam. Então, existe um mecanismo da ditadura que atua violentamente e um outro mecanismo que atua numa outra forma de violência que não é necessariamente física e que nos parece também interessante de perscrutar e verificar as movimentações para fora da escola. Então, a gente tem um movimento de mão dupla aí que a gente pretende mapear. Nesse sentido, então, essa coordenação é muito importante. Eu queria deixar um pedido aqui ao senhor José Carlos Dias e à Rita, aos outros membros da Comissão Nacional da Verdade. Nós gostaríamos muito de poder fazer uma audiência pública com vocês aqui em São Paulo, de maneira que vocês nos mostrassem pontuadamente os arquivos e a pesquisa que está sendo feita, de maneira que nós pudéssemos entregar os nossos resultados para vocês e também receber o de vocês de forma que não houvesse duplo trabalho de pesquisa. O desejo de coordenação que o vereador Natalini colocou é o desejo que eu queria também manifestar aqui. Muito obrigada. Ok, obrigado. Doutor Sotile, que representa aqui a Prefeitura de São Paulo, por favor. Obrigado, vereador Natalini. Bom dia a todos, bom dia a todas. Primeiro, eu queria fazer uma breve explanação do como funciona a área, a coordenação de Direito à Memória e Verdade da Secretaria. Nós nos pautamos na articulação da coordenação do Direito à Memória e Verdade da Secretaria de Direitos Humanos, em cima de alguns pontos, para nós será onde que nós vamos perseguir o nosso trabalho. Primeiro é o apoio à identificação de restos mortais, que a gente está já se colocando completamente à disposição de todos os familiares e na luta para a identificação. O segundo ponto que nós nos pautamos é sobre o sítio de memórias, a construção de alguns memoriais importantes na cidade de São Paulo, que reforce aí uma história não contada. A outra questão é a questão dos logradouros, que também nós estamos tentando trabalhar na identificação e também troca desses nomes. Eu gostaria de contar rapidamente uma experiência que eu tive essa semana passada, em cima do projeto de lei do vereador Orlando Silva, que trocava o nome da rua Sérgio Fleury por
Frei Tito, nós nos reunimos com os familiares residentes da rua. São 31 famílias apenas, tinha 8 ou 9 famílias representadas na reunião, e foi importante porque foi uma escola, né? Os familiares reagiram muito mal à mudança de rua. Primeiro, porque eles não tinham o menor conhecimento, ficaram sabendo da imprensa sobre a mudança de rua. O segundo, porque eles começaram a encontrar dificuldades na sua vida, no seu dia a dia, com a mudança de rua. CEP, Correios, táxi, etc. No final da reunião, eles estavam convencidos de que eles não queriam ter nenhum torturador no nome da sua rua, mas não estavam querendo aceitar o nome proposto, Frei Tito, etc. Não terminou aí, vai ter outras conversas. Eu estou contando isso porque eu acho que todo o processo de construção, de mudança de nome, deve envolver os familiares das ruas, né? Eu até achei muito mais importante o processo de construção da mudança do que a própria mudança, né? Porque você acaba envolvendo eles num processo histórico que eles não tinham vivência. E afinal ficou Frei Tito? Se definiu Frei Tito? Não ficou nada, né? Eles estão querendo discutir ainda, né? A primeira reação que eles tiveram assim, olha, eu não quero nenhum torturador no nome da minha rua, mas também não quero nenhum torturado, porque eu não quero lembrar, não participei disso, né? Então veio uma reação muito caseira, tipo assim, não, teve uma pessoa que fez muito bem para o bairro, por que a gente não põe o nome dele? Então a gente levantou a questão de ter uma referência nacional, direitos humanos, né? Então, assim, é um processo em construção, mas é importante considerar, quando a gente propor as mudanças de logradouros, esse tipo de coisa. A outra questão que nós vamos nos debruçar é a criação da Comissão da Verdade, né? E eu quero falar mais sobre ela na sequência. Também a organização e abertura dos arquivos municipais, incluindo aí o serviço funerário. Também estamos desenvolvendo algumas ações importantes de educação e direitos humanos, educação e cultura, como trabalhando com a Secretaria de Educação, a mudança do currículo escolar, a formação de professores, etc. Também estamos desenvolvendo um amplo diálogo com os familiares, temos reuniões mensais com os familiares de mortos desaparecidos, temos uma forte parceria com a Comissão Nacional da Verdade, especialmente com a Maria Rita, que tem participado de quase todas as reuniões, o próprio Padilha, que está aqui também presente, né? E também da Lespe, através do Adriano Diogo e do Ivan, né? E também com a Câmara de Vereadores, com o vereador Natalini. Bom, em relação à Comissão da Verdade, acho que é importante dizer que assim, ela não foi criada ainda, né? E estamos trabalhando num projeto de lei que deveremos encaminhar para a Câmara dos Vereadores até o final desse mês, né? O projeto está bem encaminhado, eu tenho uma audiência com o prefeito para despachar exatamente os termos e o formato e o desenho da comissão. Hoje à tarde nós temos uma nova reunião com os familiares, onde que a gente deve apresentar alguns pontos, e assim a gente deve encaminhar para a Câmara dos Vereadores até o final do mês. Nosso sonho é começar o ano com a Comissão da Verdade já instituída. Nós fizemos uma reunião no dia 17 de julho com as Comissões da Verdade atuantes, no modelo que é essa aqui, justamente porque, quando eu assumi a secretaria, eu tinha uma dúvida muito grande se era, né, cabível, né, mais uma Comissão da Verdade na cidade de São Paulo, na medida que nós tínhamos 10, 11 comissões já existentes, e se a gente não devia trabalhar com outras ações complementares, etc. Na reunião que participaram, né, a maioria das pessoas aqui presentes, foi consenso de que deveria ter, sim, a Comissão Municipal da Verdade, até porque, em cima do argumento mais forte de que a Prefeitura participou do processo da ditadura militar, seja perseguindo funcionários, né, seja abrindo espaço para a tortura, né, enfim, ela teve um processo, ela teve participação nesse processo, então ela seria, né, ela teria um papel importante a ser desenvolvido na cidade de São Paulo, em completa articulação e coordenação com as demais comissões. E, além do que, por fato de ser uma comissão do Poder Executivo, como é a nacional, ela também tem um poder de convocação. E isso ajudaria muito. Então, os principais eixos da atuação da Comissão da Verdade, nós definimos praticamente 3 eixos. Um que é a da investigação, das violações cometidas ou sofridas por funcionários da Prefeitura, ou, né, da Prefeitura de São Paulo. A 2, a questão da pesquisa, sobretudo os arquivos públicos municipais, incluindo aí os cemitérios.
E a terceira, recomendações e ações para as secretarias, a prefeitura e outros órgãos. Esses 3 eixos que nós estamos moldando o nosso projeto de lei. Então, é isso que eu queria, né, informar os senhores e fico à disposição para alguma dúvida. Obrigado. Ok. Professora Rosalina, da PUC. Bem, a comissão, queria agradecer, saudar a mesa e colocar em linhas gerais a comissão da PUC. Ela demorou para ser instalada, embora ela já estivesse funcionando sem ser oficialmente antes, com os problemas que a universidade teve. Terminou sendo aprovada oficialmente em maio, no dia 10 de maio de 2013, com uma reunião, a primeira reunião do Consum, depois da greve da PUC, e nessa reunião o Consum, o Conselho Universitário, apoiou e aprovou por unanimidade a Comissão da Verdade da PUC, sendo depois referendado institucionalmente pela reitora e pela Fundação São Paulo. A comissão tem como objetivo, eu vou dizer em linhas gerais, criar a Comissão da Verdade, chama-se Reitora Nadir Gouveia Kfouri, e tem como finalidade examinar e esclarecer as violações de direitos humanos e ações de resistência ocorridas na PUC São Paulo no período de 64 a 85, buscando garantir a memória, a verdade e a justiça. A ideia os eixos da comissão são violência, desenvolver um trabalho, essa comissão serão a violência da ditadura contra a comunidade puquiana, com ações de coerção e de resistência de professores e funcionários e do movimento estudantil, mortos desaparecidos, estudantes, funcionários e professores da PUC, a realização do Congresso da União Nacional dos Estudantes, da UNE, que resultou na invasão policial, já tem processos estabelecidos, a gente vai continuar, os 2 incêndios do Teatro da PUC, e depois as ações de resistência, como a reunião do Congresso da Anistia, a primeira reunião da Anistia, o Congresso da Ciência da SPPC, que foi também realizado na PUC, e a incorporação dos professores cassados, professor Fernandes, Otaviano, Maurício Stratenberg e outros. E levantamento de toda a identificação e disponibilização para a Comissão Nacional de todo o nosso acervo de pesquisas que não estão no CEDIC, porque a gente já cedia a PUC, o Brasil Nunca Mais, né, toda a parte da circulação com o Brasil Nunca Mais digitalizado no nosso centro de documentação. E, com relação a esses eixos, a gente vai trabalhar da seguinte forma, partindo do que já tem. A gente não irá iniciar, por exemplo, a questão dos mortos desaparecidos. O que a gente sabe é que existem, né, que já uma audiência, 5 mortos e desaparecidos que eram estudantes da universidade. O que vamos fazer com isso? A partir, a PUC tem uma função pedagógica, né, de fazer com que essa questão seja conhecida por todos os nossos alunos, e a gente vai fazer parceria, já estamos fazendo, já assinamos uma parceria com a Comissão Estadual e uma parceria com a Comissão Nacional, de forma que a gente possa estar atuando, indo além do que já tem, do que já foi feito. Um exemplo, na questão dos mortos desaparecidos. O Márcio Beck e a Maria Augusta Tomás já têm audiências feitas na Comissão Estadual. A audiência chega a um determinado ponto, que é memória e verdade, né? Chega no fato de estar dito que a Maria Augusta e o Márcio Beck foram mortos em Goiás, num sítio, e quando se tentou fazer a identificação em 83, o resto mortos já tinham desaparecido naquele momento, sobrando ossos. E o que a gente vai fazer além disso? A gente vai fazer além disso com o professor Meirelles, que é procurador, que é da comissão, que o Departamento Jurídico da PUC, tentar, junto com a Comissão Nacional, investigar que ações devem ser feitas para garantir o que os familiares estão pedindo, que é a responsabilização e o esclarecimento das circunstâncias dessa morte, que se avance
na pesquisa do que aconteceu e pegando os superiores já. Não adianta mais a gente chamar o dono da fazenda, o rapaz os 3 rapazes que participaram que enterraram o cadáver temos que ir além. Quem é que estava no... Porque tudo indica que a morte dela foi planejada no doicode da Barão de Mesquita. Quem era que estava no doicode da Barão de Mesquita naquele momento que essas pessoas sejam convocadas a nível acima. Entendeu, Zé Carlos? Então, por isso que a gente está esperando que a Comissão Nacional pegue esses casos, que já tem essa parte de apuração feita, e vá além, para a gente estar fornecendo ao Judiciário condições de abrir ações desse... Não, acho que é no Rio, não é aquela? Não sei se é no Rio São Paulo, não teve exemplo. É no doicode que tem testemunhos, né? Não sei se é o doicode daqui de lá, de que aquela ação foi feita ali. O índio, tem toda essa história. Agora, a gente sabe toda a história de todos os desaparecidos, inclusive dos da PUC. Falta essa ação de justiça, de responsabilização. Bem, então, continuando no outro. Outra questão, a questão dos expulsos, que é uma relação com a USP. Temos 5 professores da PUC, entre que eu citei, o Florestan Fernandes e Otaviane, que foram demitidos da USP por processo do 477 e que foram acolhidos na PUC. Não adianta nós apenas mostrarmos o acolhimento deles na PUC, como eles entraram, como eles retomaram a sua vida acadêmica, universitária, pessoas como o Florestan Fernandes, porque tiveram que ir para a PUC, porque a USP os expulsou. Nós gostaríamos de ter acesso para tornar público para as 3 comissões que estão junto, o processo de expulsão deles. Como é que foi feito esse processo? Quem foram os professores envolvidos? Se eles estão até hoje na USP, se não estão, quem foi que deu o depoimento? Porque esses processos estão na USP, não é? E envolveram o professor Florestan, o professor Otaviano, que, inclusive, não quiseram anistia, não quiseram voltar. A SPPC foi acolhida na PUC. A gente pode fazer todo o acolhimento do que foi a SPPC na PUC, mas ela foi em Fortaleza, a Universidade de Fortaleza não aceitou, a gente tem que saber quem era o reitor e por que não aceitou que a Sociedade Brasileira se reunisse lá. Ela foi para a USP também não aceitou, e a PUC aceitou. Não é só para a gente ver a coisa, mas é necessário ver como todos esses processos, para essa ação, ela tem uma ação realmente indo além da memória da verdade, mas da responsabilização. Não é? Assim por diante, no Congresso da Anistia e tal. Mas eu estou lembrando dessas duas e da importância dessa parceria que a gente já assinou, a gente, no dia 16, vamos assinar formalmente, assinamos para a gente ir além. Eu acho que a universidade ela tem um papel pedagógico, ela tem um papel de pesquisa, né? E nós temos muita pesquisa de alunos que estão também dispersas, de formação de uma pequena comunidade eclesial de base, que serviu de dissertação, de doutorado, de mestrado de alunos. Nós queremos enviar isso, além de estar no CEDIC, né? A gente está enviando na Comissão Nacional para subsidiar os processos que possam ser subsidiados. Porque esse momento, nós entendemos agora, é um momento não é um momento de começar, é um momento de ir fechando, de ir amarrando o que temos a nível nacional e estadual, porque são muitas. A gente agora começa a levantar os nossos arquivos, vemos o quanto é disperso, né? E quanto se perde informações, como outro caso, né? O caso do Fernando. A gente tem agora acha-se, de repente, um arquivo, um CISA, dizendo que tem um registro da prisão dele. Até hoje, nós não tínhamos nenhum registro. Como se encaminha essa questão para que essa coisa não se perca no conjunto para que não se perca nos conjuntos das informações. Então, os casos ficam todos incompletos. A gente tem 144 mortos e desaparecidos. E se a gente pegar, todos já tiveram audiências, mas nenhum deles foi esclarecido, nenhum deles avançou além da memória, e muito do fato da memória dos familiares, né? O dos colegas. A gente ontem se reuniu, por exemplo, na comissão da PUC, com a LN, pegar esses 5 companheiros que eram da LN.
Pegamos todos retomam dados e dados de memórias, de responsabilização não podemos fazer, né? Com relação aos incêndios e à ocupação, aos incêndios do Tuca. Todos dois tiveram, na época, tantos incêndios, são 2 incêndios no teatro, como a ocupação, temos até a CPI instalada na época. As CPIs, uma foi levada toda a documentação pelo Ivan para a universidade tem isso, mas não tem nunca apuração, porque na época não era podido ser feito, só se chega no Erasmo Dias, mas é preciso ir além, porque não foi o Erasmo Dias que só fez essa ação, ela é mais ampla. Não é? Então, isso também é importante. E, por fim, a questão da igreja, que a gente também está pensando, há muitos indícios de que, e para ter perna, a gente precisa ter a ajuda, porque não temos muito recurso na universidade. Mas há indícios, e isso a igreja está sabendo e sabe, né, que, em 64, a PUC foi um cofre de dinheiro para evitar o golpe, né? A gente sabe das posições da igreja, com relações até talvez com a CIA, para que houvesse a marcha da família, para que a gente o que a gente puder chegar nisso também é importante. É importante que a história seja contada, a história de Dom Paulo, mas seja contada a história de Dom Agnello Rossi, do início da igreja com relação ao golpe. E a PUC está disposta a fazer isso com toda a clareza, com toda a honestidade que nos cabe, com todo o apoio, inclusive, da nossa fundação, da Cúria, de que isso seja esclarecido, onde todos os arquivos da PUC, toda essa coisa de como eram os mecanismos também lá dentro, né? Só isso. Muito obrigado. Está aqui com a gente Fábio Araújo, representando o vereador Pólice Neto, e Lucas Ali, representando o vereador Mário Covas Neto, que é o relator da nossa comissão. Foster, por favor, Comissão de Justiça e Paz, eu só pediria que a gente pudesse ser um pouco mais conciso, porque para caminhar para os finalmente, a gente tirar coisas práticas aqui hoje. Aperta o botãozinho. Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. Eu gostaria só de colocar para vocês, rapidamente, que a Comissão Justiça e Paz continua seguindo, doutor Zé Carlos, aquela mesma filosofia de trabalho. Continuamos cuidando de cada problema que nos aparece, vamos levantando. Quanto a relação ao problema para a Comissão da Verdade, nós estamos levantando todos os documentos que nós encontramos e que nós temos guardados lá conosco. Acreditamos que nós vamos poder trazer para vocês alguns dados concretos e precisos. Estou dizendo uma coisa que o senhor conhece, doutor Dalari conhece, porque participaram mais diretamente. Esse é um lado do trabalho. O outro lado do trabalho que nós estamos fazendo, doutor deputado, é acompanhar a juventude que está criando e querendo desmilitarizar. Temos tido reuniões, e lhe convido para participar com eles, e temos acompanhado de perto todo o desejo e como eles querem desenvolver o trabalho. E procuramos, com a maturidade que temos, ir ajudando, mas fomos surpreendidos. A maturidade deles é maior que a nossa. A vontade deles é enorme e a organização deles é uma surpresa para nós. Então, temos feito esse trabalho. O Marcelo Zelic está fazendo o trabalho com os indígenas, levantando todo o trabalho dos indígenas. Esse é o trabalho que nós estamos fazendo. Não sou afeito a falar, não. Sou afeito a trabalhar. Mas acho que eu posso ter dado uma clara visão do que a comissão realmente pretende fazer. Levantar o seu arquivo, abrir o seu arquivo para as comissões estadual, municipal, federal, das faculdades, para que possam acompanhar o novo movimento da juventude que nós temos acompanhado e desenvolver os trabalhos que sempre a Comissão de Justiça e Paz fez. Toda vez que precisou e houve uma tortura, vamos acompanhar. Obrigado. Nós que agradecemos. Professor Ivone, da Unesp, a senhora quer... Solange, desculpa, me perdoa. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite e, em nome do professor Antônio Celso Ferreira, que é o coordenador
do Centro de Documentação e Memória da Unesp, né? Nós, lá na Unesp, na verdade, ainda não criamos a nossa Comissão da Verdade. Estamos desenvolvendo, há alguns meses, um projeto de pesquisa coordenado pelo CEDEM, que é o Centro de Memória da Universidade, e o Observatório de Educação de Direitos Humanos, que é uma entidade sediada no campus de Bauru, coordenada pelo professor Clodoaldo. Essas duas instituições iniciaram na universidade um trabalho que nós logramos o entendimento de que ele seria um trabalho de levantamento, de discussão, de colocar o tema dentro da universidade. Como os senhores conhecem, a Unesp é uma universidade multicampus, né, espalhada em 22 cidades, formada pela junção de 14 institutos isolados, com histórias diferenciadas, com culturas diferenciadas, com comportamentos diferenciados, né? A universidade, enquanto instituição, ela está em formação. Então, este projeto era um projeto que visa levantar a questão dentro da universidade. O projeto tem 2 pesquisadoras, e agora uma terceira, que partiu de 2 fontes. Os depoimentos tomados pela professora Ana Maria Martinez Correia ao longo desses anos todos lá no CEDEM, que não necessariamente eram depoimentos sobre a repressão, mas depoimentos de história de vida de professores, de docentes e de funcionários. Nesses depoimentos, conseguimos rastrear aproximadamente 14 ou 15 nomes que se referem a algum tipo de repressão sentida dentro da universidade, e também a uma relação que a Comissão de Recursos Humanos da Universidade enviou à Comissão Nacional da Verdade, quando arguída sobre possíveis perseguições, de 28 nomes, né? Nós estamos buscando, né, com esse projeto que chama Tenho Algo a Dizer, a articulação desses nomes com os depoimentos que foram tomados ao longo dos anos pelo projeto Memória da Universidade. O projeto Tenho Algo a Dizer tem como objetivo uma publicação desses depoimentos, é um projeto de história oral, né, mas que já teve como primeiro resultado uma medida mais eficaz da direção da universidade, no sentido da criação da sua própria Comissão da Verdade, né? Então, provavelmente, para o mês que vem, no máximo, daqui a 2 meses, a Unesp já vai estar podendo dar a boa notícia de que a gente criou essa comissão. Eu só queria, antes de terminar essa pequena demonstração do que está sendo feito dentro da universidade, levantar uma questão que tem a ver conosco, do Centro de Memória, portanto, responsáveis pelos arquivos da universidade, com todos os outros e todas essas falas que a gente tem visto desde que a Comissão Nacional da Verdade instituiu seus trabalhos. Nós somos da área de arquivologia, nós trabalhamos com arquivos, né? E nós não podemos perder a oportunidade, toda e qualquer oportunidade, de dizer para todas as pessoas e gestores que estão iniciando o trabalho com suas comissões da verdade ou qualquer tipo de iniciativa, que os arquivos devem fazer parte dessas iniciativas, né? O Arquivo Nacional tem feito, a Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, não sei, deputado Adriano, não posso estar enganada, mas deveria ter sido convocado, não, deveria ter sido colocado na comissão o Arquivo Público do Estado de São Paulo, não para que ele assumisse a sua responsabilidade. Sotile, gostaria também de reforçar que o Arquivo Histórico Municipal da cidade de São Paulo tem que fazer parte da comissão, né? Porque uma das coisas que a gente tem verificado é o problema de buscar as informações nos arquivos, né? E isso não é gratuito, né? Esse país não tem política pública de arquivo, nunca teve.
estamos começando, nos últimos anos, a sair da iniciativa, do pensamento de que arquivo é arquivo morto, para que arquivo seja algo que garanta direitos. Então, eu gostaria só de terminar reforçando essa questão dos arquivos para todas as novas iniciativas e dizer que, a partir desse momento, a Universidade Estadual Paulista, com a criação ou não da sua comissão, mas certamente que sim, gostaria muito de continuar participando desses encontros para que a gente possa trocar experiências. Obrigada. Eu vou Maria Rita, eu vou passar para o Diego, depois você fala. O Diego, da Escola de Sociologia, em seguida o Belintani, e, por último, depois a vereadora Juliana. Bom, eu gostaria de felicitar, primeiramente, a esse espaço. Eu já venho falando, né, naquela reunião com o Rogério, falei da necessidade da gente ter um espaço de reunião, ter um espaço onde a gente compartilha informações, né? Então, eu felicito esse espaço é extremamente necessário, até mesmo porque a gente está aqui reunido em algumas comissões da verdade, que são comissões da verdade, que estão presentes em espaços universitários, né? No momento que a gente vai aos arquivos, né, que a gente chega nos arquivos e começa a folhear, né, os arquivos do DOPS, a gente encontra informações tanto da nossa universidade quanto das outras universidades. Elas estão ali no mesmo espaço do acervo, né, desse arquivo. Então, eu acho que é essencial a gente realmente ter esses espaços de troca, esses espaços de conversa, né? Então, eu acho que é muito grato, né, muito gratificante para a gente também poder estar nesse espaço, né? Porque eu sou um jovem de 24 anos, né? Não passei pelos porões da ditadura, mas eu sei que essa ditadura, né, nós sabemos da comissão, nós sabemos que essa ditadura ela deixou legados maléficos para a gente ainda hoje, né? Então, o que a gente, na Comissão da Verdade da FESP-SP, a gente tenta fazer é trabalhar com a questão do nunca mais, né? Para além da reparação para os familiares, né, é essencial que isso se torne um projeto, uma questão, que isso seja pedagógico, né? A questão que o Sotile levanta, que o Adriano levanta, de mudança do nome de logradouros, mudança do nome de escolas, né? Algumas matérias essa semana disseram que são mais de 1000 escolas com nome de pessoas ligadas à repressão, né? Então, é essencial que essa questão da troca dos logradouros, né, a mudança dos nomes, para que a gente transforme isso num projeto pedagógico. E essa questão que o Rogério falou, ela é sintomática, realmente, né? A gente tem que fazer o nosso trabalho, o trabalho das comissões também está na sociedade, né? A gente tem que sair um pouco do espaço da investigação e também chegar aos espaços onde a sociedade está discutindo as questões envolvendo os direitos humanos, né? Eu acho essencial também que a gente tenha as comissões da verdade, além de se multiplicando, também fazendo com que essa ação que é feita dentro dos espaços de investigação, ele se multiplique para além na sociedade, né? Isso, enfatizando novamente, tem que ser um espaço de construção do nunca mais. Agora, só fazendo um panorama da Comissão da Verdade da FESP-SP, ela se constituiu, de certa forma, informalmente, ali no final do ano passado, e a gente tentou fazer com que esse primeiro semestre de 2013 ele fosse um momento de tentar garantir alguma estrutura básica de atuação dessa comissão. E no dia 19 de junho, a gente teve uma cerimônia na sede da FESP-SP, na Rua General Jardim, com a presença de várias pessoas aqui. A Carla estava representando o Sotile, o deputado Adriano Diogo também estava, o Anivaldo estava. E aí a gente constituiu, de fato, a Comissão da Verdade da FESP-SP.
E aí começamos, né, a gente já vinha trabalhando, mas desse momento para cá, a comissão ela começa a tomar um fôlego novo, né, no sentido de a gente estar indo várias vezes durante as semanas nos arquivos, pesquisando, mergulhando nos casos que envolvem a comissão, a FESP-SP, porque para quem não conhece a Fundação Escola de Sociologia e Política, ela foi a primeira faculdade de sociologia do Brasil, né? Esse ano ela completou 80 anos, né? E com certeza, né, ela esteve envolvida em nesses processos históricos ditatoriais. A nossa comissão, por enquanto, ela se baseia no período de 64 a 85. Mas é muito possível que, se a gente remeter aí na história, a gente encontre muito mais coisas relacionadas à Fundação Escola de Sociologia e Política. E só nesse período, um levantamento breve que a gente fez, algumas histórias elas nos deixam um pouco inquietos, como, por exemplo, convênios entre a Escola de Sociologia e Política e a Escola Superior de Guerra, nesse período da ditadura, né? Então, por quê, né, esse convênio foi feito? Para quê? Com que propósitos, né? Para além disso, né, até por conta de alguns casos que a gente também levantou de antemão, a gente necessita também que esse esforço ele caminhe também por outras áreas de formação, né? Então, a FESP-SP ela tem uma faculdade de biblioteconomia, né, e ciência da informação, a faculdade de sociologia e uma faculdade de administração. E dentro da comissão nós temos bibliotecários e sociólogos trabalhando. Mas, levantando esses documentos, a gente vê que, por exemplo, no período de ditadura militar, havia indícios de desvio de verbas para a luta contra-revolucionária na Nicarágua. Então, é interessante que a gente tenha também pessoas que consigam identificar o caminho, né, o caminho financeiro, né, que entenda essa lógica financeira por onde possam ter passado essas verbas, né. E aí, para que isso acontecesse, né, para que a gente tenha essas outras formações junto com a comissão, ontem nós lançamos um edital, né, que é um edital para pesquisadores voluntários. A nossa intenção é que a gente atinja aí mais umas 20 pessoas, mais uns 20 pesquisadores para apoiarem a gente. Então, esse edital está aberto, né, entre o dia... abriu ontem, né, 8 de setembro, e ele vai até o dia 18 de outubro. Né, e a gente conta com as organizações, né, que fazem parte dessa luta pelos direitos humanos para que ajude a gente nessa divulgação e também no empenho de fazer essas investigações, né. Então, esse é o panorama. Outra coisa, a nossa primeira tomada de depoimento vai ser agora no começo de outubro com o José Adão Pinto. Ele foi militante da Corrente em Minas Gerais, ele é o livreiro da faculdade. E é uma história que precisa ser ouvida, né? Ele foi preso com 21 anos de idade, né? Passou 5 anos passou 5 anos na prisão, né? E a gente precisa também ouvir essas histórias, né? A gente precisa fazer com que isso se torne um hábito, né? Porque, bom, eu acho que é isso, no geral, são muito essas obrigado. Palavras. Obrigado. Belantânio, o seu, depois de você, a Maria Rita, se alguém depois quiser fazer, eu vou dar a palavra para a nossa vice-presidente em seguida e vamos partir para as conclusões, porque, por favor, Sindicato dos Jornalistas. Isso, é muito rápido. O Sindicato de Jornalistas de São Paulo reorganizou o seu grupo de trabalho da Comissão da Verdade, e ela está sendo retomada com foco em alguns pontos. Quer dizer, o primeiro é evitar a superposição dos depoimentos. A gente fez a gente colheu o depoimento do Cláudio Guerra, que foi encaminhado aqui à Câmara Municipal, mas esse depoimento também foi colhido
pela Comissão da Verdade, Vladimir Herzog. Então, o sindicato está focando a sua Comissão da Verdade em levantar as histórias dentro da imprensa, de perseguição à imprensa e a jornalistas. O que nos preocupa especialmente é o fato de que o levantamento realizado mostra que mais jornalistas foram mortos no pós-ditadura, no Brasil, do que no próprio período da ditadura. No período da ditadura, contando jornalistas como Vladimir Herzog, que dá nome a essa comissão, como Luiz Merlino, 24 jornalistas foram mortos na ditadura civil-militar de 64 e 85. Depois da Constituinte de 1988 até o presente, 25 jornalistas foram mortos. A grande maioria por crimes cometidos por agentes a serviço de elites e de setores que espelham em muito a não revisão desses anos de chumbo, de setores que participaram de alguma forma do esquema de repressão ou ainda estão ligados à violência de Estado e que produziu morte de jornalistas e vem produzindo, ano após ano, exílios de jornalistas na democracia. No ano passado, nós tivemos 2 casos de jornalistas de veículos importantes, André Caramante, da Folha de São Paulo, que teve que se ausentar do país por 90 dias para preservar a sua integridade, e também o jornalista Mauri Konig, da Gazeta do Povo, que ficou fora do Brasil quase 70 dias. O sindicato acredita que, trazendo à tona as histórias de perseguição à imprensa naquele período, nós vamos conseguir contribuir para ligar esses 2 momentos. O passado, que nos remete a esse presente de perpetuação da violência dos mesmos setores que agiam a serviço da repressão política durante a ditadura. Um dos jornalistas perseguidos na ditadura militar, felizmente continua vivo, né? Vai ser homenageado por essa casa no dia 9 de dezembro, quando será restituído simbolicamente o seu mandato de vereador, vereador cassado em abril de 1964, Moacir Longo. Então, nós achamos que a grande contribuição que o Sindicato dos Jornalistas pode trazer para o trabalho das Comissões da Verdade é usar a nossa experiência para trabalhar a comunicação que liga a história do passado à história presente. Finalizando, um dos pontos a serem investigados são os atentados às bancas de revistas e jornais e revistas no final dos anos 70, na cidade de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, que acabaram acarretando num estrangulamento econômico da chamada imprensa alternativa, o que acabou levando, finalmente, ao fechamento de todos os veículos de imprensa daquele período. Acho que é isso. Obrigado. Maria Rita, você tinha pedido para... Alô? Bom, eu quero falar rapidamente do meu trabalho, porque aparentemente ele não tem... Alô, obrigada. O meu grupo de trabalho não tem especificamente a ver com a cidade de São Paulo, porque eu escolhi, quando fizemos a divisão dos temas na Comissão da Verdade, eu escolhi trabalhar com as violações de direitos humanos contra camponeses. E, no pacote dos camponeses, acho que aí foi um erro de quem fez a lei, como se fosse uma coisa só, está no mato, é tudo igual, vieram os indígenas. Então, eu fiquei com um pacote gigantesco, mas muito interessante de trabalho, muito interessante, embora não seja o tema específico da comissão, das comissões estaduais e municipais de São Paulo, talvez eu possa conseguir um pouco de ajuda em 2 sentidos. Primeiro, talvez os arquivos da Unesp tenham alguns documentos sobre lideranças camponesas, movimentos camponeses do Estado. Não é? Eu tenho que tentar conseguir no país inteiro, tenho viajado bastante e várias comissões da verdade dos estados estão me ajudando com alguma documentação. E a outra coisa também é que, em São Paulo, isso não é muito conhecido, mas não é exatamente uma perseguição política, mas são violências
ligados a políticas de Estado durante a ditadura, a dizimação de grupos indígenas por questão de passagem de estradas, de abertura de construção de hidrelétricas, aqui em São Paulo não foi o caso, mas no Paraná é o caso, dizimaram indígenas, inclusive porque não havia, mesmo de parte da FUNAI, que era encarregada de cuidar dos índios e era militarizada, o menor cuidado em prevenir uma coisa que já se sabia, que o contato de tribos isoladas com aproximação de brancos causava epidemias para as quais os índios não tinham nenhuma defesa. O descaso... Oi? Ah, tá bem. No Araguaia? Não, no Araguaia a gente foi ver o suruí, mas se você tiver mais relatos, eu agradeço. O descaso do Estado também é considerado entre as violações de direitos humanos que a Comissão da Verdade vai denunciar. Então, eu só quero pedir que quem souber de casos ou quem tiver arquivos nas suas universidades, nos seus municípios, se puderem me indicar, eu agradeço muito. E a outra coisa é quem tiver, em função de trabalho social ligado aos desaparecidos do município, a gente sabe que tem muitos índios Guarani que hoje em dia são favelados em São Paulo, por terem perdido suas terras. Então, quem conhecer também, souber de lideranças que queiram falar para a Comissão Nacional da Verdade, eu agradeço. Não vou me estender, porque eu acho que o tema é para outras comissões, mas eu sei que daqui eu também posso conseguir muita ajuda. Obrigada. Vereadora, nossa vice-presidente, Juliana Cardoso. Obrigada, vereador Natalini. Bom dia a todos, companheiros, companheiras. Acho que é uma reunião bastante importante, até para poder responder um pouco. Hoje eu estava ouvindo na CBN que eles colocam a questão da Comissão da Verdade como se multiplicam, mas fazem organização esvaziada. E eu acho que é extremamente equivocado, né? Porque cada depoimento, cada organização que a gente tem, tanto aqui, que eu participo na Câmara, quanto na Assembleia, são informações importantíssimas que ajudam a montar esse quebra-cabeça. E cada uma das instituições que estão aqui são também organizações importantes para isso, porque a gente sabe que tem muitas informações, tem muitos documentos, mas que eles não se conseguem achar. Então, quanto mais ter Comissão da Verdade, principalmente instituições que tiveram e participaram desse período, é extremamente importante para ajudar a Comissão da Verdade Nacional a montar esse quebra-cabeça, né? Então, eu acho extremamente equivocado, e acho que essa reunião aqui ela é bem importante, porque você viu a riqueza, né, de que cada uma das comissões estão produzindo. E também se vê a dificuldade que tem da questão dos documentos, porque a gente sabe que muitos documentos também sumiram, né? Por quê? Porque lá neles você consta fato, coisas que aconteceram. E os documentos que a gente encontra, está nítido a ditadura, está nítido, né, a falta de dignidade que teve naquele período, que a gente quer esquecer de uma forma que a gente não é que a gente quer esquecer, que a gente quer que não venha mais nos tempos de hoje, mas que a gente quer trazer a verdade, quer dar para essas pessoas, esses familiares e a história, a verdade. Então, eu até achei interessante, Rogério, na hora que você fala assim, e é verdade, né? Uma coisa que a gente sempre pensa numa coisa mais ampliada das mudanças de nome. E, de verdade, a gente não pensou realmente nas pessoas que moram ali. Mas eu acho que também, presidente, a gente poderia pensar em alguma coisa aqui, enquanto comissão, e comissão da verdade, principalmente das universidades, uma organização dessas ruas que já vai ter a mudança, até para que as pessoas que moram nela entendam a dimensão que tem aquela mudança de rua. E eu acho que as universidades podem estar ajudando, inclusive com os próprios, né, alunos, né, nessa organização de mostrar a história, né, para esse povo dessas ruas que não sabem mesmo, é muito distante essa organização. Então, eu queria sugerir isso daqui para a nossa comissão aqui da Câmara Municipal e dizer que a gente tem, todo mundo aqui tem trabalhado muito, e muitas vezes, quando aparece essa relação de querer, né, individualizar,
Então, eu fico mais convencida que nós estamos indo pelo caminho certo, porque as coisas têm acontecido e têm sido mostradas, e muita gente não quer que a verdade venha à tona. Muito obrigada, presidente. Nós que agradecemos. Antes de dar a palavra ao Milton, eu queria só fazer em 1 minuto, um apanhado rápido e rasteiro, como a gente diz na minha terra, das atividades nossas. A gente é Comissão da Verdade desde o ano passado, vocês sabem, eu fui vice-presidente, o presidente era o Ítalo Cardoso, fez um trabalho muito profícuo, produziu esse relatório, que eu acredito que os senhores e as senhoras tenham, do ano passado, ouviu muita gente, com muito detalhe, foram sessões muito longas, depoimentos muito importantes. E nós tomamos como função repetir a comissão esse ano. Apresentamos um projeto de resolução à Câmara, a Câmara aprovou e estamos funcionando. A gente tem alguns focos de trabalho, né? Por exemplo, foi dito aqui a questão do nome de ruas, né? Então, nós temos uma lei aqui, aprovada pelos vereadores, que eu fui favorável na época, acho que você era vereador aqui, para dificultar a mudança de nome de rua, porque tinha um verdadeiro festival de mudança de nome de rua em São Paulo, uma coisa assim abusiva, e tirava nome de pessoas e botava outros sem muito aviso. Então, nós fizemos uma lei dificultando, tendo que pegar um X número de assinaturas dos moradores, porque estava muito banalizado. Agora, o vereador Orlando Silva apresentou essa lei para mudar o nome da rua, ter o nome do Fleury. E foi aprovado e é lei. E nós, da comissão, fizemos um projeto para mudar, para permitir, para facilitar, para flexibilizar a dificuldade quando a rua tiver o nome de pessoas ligadas à tortura, autoridade que tem relações com a questão da ditadura, enfim, isso que nós estamos conversando aqui. Esse projeto vai ser aprovado e aí nós vamos conseguir facilitar um pouco do ponto de vista dos vereadores. O executivo é outra questão, mas os vereadores também vão ter essa questão. Então, eu queria esclarecer isso. Outra coisa que eu queria esclarecer é que, em comum acordo com a família Herzog, nós estamos organizando um memorial do Vladimir Herzog aqui numa praça ao lado da Câmara. Já tem o projeto para chamar Praça Vladimir Herzog, Memorial Vladimir Herzog, uma obra de arte do Elifas Andreato, muito bonita, muito bem feita, e aqui nós vamos ter, então, um memorial do Herzog aqui atrás, é um trabalho também que nós estamos fazendo. Outra coisa que foi dita aqui pelo Belantani é que nós estamos simbolicamente restituindo o mandato de 42 vereadores, foram cassados de 36 até 69. 36, 69 de dezembro, eu gostaria muito que os senhores pudessem estar aqui, porque eu acho que vai ser, dos 36, tem 15 que foram de 46, dos 42, tem 15 que foram de 46, principalmente do Partido Comunista, ou pessoas ligadas ao Partido Comunista. De 47, desculpa. Isso, então, por uma questão até de respeito, a bancada do PCdoB aqui, Orlando Silva à frente, e a direção do PCdoB está localizando esses 15. Nós, da nossa parte, Comissão da Verdade, ficou para nós 26. E aí nós já localizamos desses 26, 22. Não as pessoas. As pessoas só está vivo o Moacir Longo. Inclusive, eu tive preso com ele no DOI-CODE em 72. Ele ficou numa cela para lá, eu fiquei numa cela para cá. A Melinha, que estava aqui, conhece bem, quem esteve lá conhece bem. Moacir Longo é o único que está vivo, mora na Penha, e ele vai vir, mas os outros serão as famílias. Nós vamos restituir um diploma de restituição do mandato simbólico. Eu acho que é uma coisa importante para a cidade de São Paulo, esse ato. Tem gente de todos os partidos, inclusive tem um do Partido Integralista, que nós fizemos questão de chamar a família e vamos restituir, porque para nós não interessa a ideologia dele, mas interessa que ele foi cassado também por uma questão de perseguição política, e nós estamos aqui para defender a liberdade das pessoas de pensar e de agir ideologicamente como queiram, tá certo? Embora a gente possa discordar dele. Então, isso vai acontecer aqui, já está em andamento. Outra coisa é que a gente procurou o coordenador da Comissão Nacional. Nós não temos
não podemos convocar. Então, isso atrapalha bastante o nosso trabalho. Por exemplo, nós convidamos o Delfim veio, sentou na mesa e ficou 2 horas, fizemos 58 perguntas para ele. E ele respondeu como quis, porque a gente não tinha autoridade para falar, o senhor fala a verdade, ou, né, como a Comissão Nacional tem. Ele chegou ao ponto... A Comissão Nacional pode convocar, mas também não pode obrigar ninguém a falar a verdade. Não, sim, tudo bem, mas eu digo, pelo fato de vocês convocarem, né, já é uma outra dimensão. O Delfim veio e chegou ao ponto de dizer, eu nunca vi tortura no Brasil, eu não sei que teve tortura, eu não sabia disso, eu cuidava da economia, eu falei, mas, ministro, eu fui torturado, eu fui, junto com muitos outros, falou assim, o senhor foi torturado? Minha solidariedade, embora tardia, quer dizer, ainda, mas de qualquer forma, ele veio, né? Agora outros não querem vir, por exemplo, o Calandra, quase que bateu nos nossos emissários, 2 guardas municipais foram à casa dele chamá-lo para vir, né? E o Marim, que a gente gostaria também de ouvir por causa do caso do Herzog. O Calandra, todo mundo sabe por que precisa ser ouvido, tá certo? Eu acho que depois do Ustra e do Fleury, ele era o principal sujeito de organização e de execução da repressão, da tortura, enfim, era uma pessoa extremamente violenta e terrível. Então, nós pedimos ao presidente, o presidente, isso eu achei muito legal, vai convocar e vai chamar, vai nos chamar para que a gente participe lá na oitiva dessas pessoas. Então, isso para mim já valeu a possibilidade de integração. Várias outras linhas de investigação nós estamos fazendo. Tem uma lei também que o Mário Covas apresentou, que é o nosso relator, que nós assinamos com ele, que é para normatizar os sepultamentos no município, para que ninguém mais seja sepultado sem que possa ser identificado. Que é acabar com o sepultamento da pessoa e que depois você não pode saber quem é. Então, que tenha condições técnicas de você, precisando, você vai lá e vê quem é aquela pessoa, etc. e tal, através de medidas técnicas, está no projeto de lei. Eu acho também que é uma medida importante. Hoje tem no jornal, nos jornais, uma posição dizendo que nós, aí cita nominalmente eu e o deputado Adriano, estamos muito sozinhos nesse trabalho nas comissões. Então, eu quero responder que nós não estamos sozinhos, coisa nenhuma. A Juliana está aqui, nós somos em 7, a Juliana é vice-presidente, Mário Covas Neto é o relator, o Ricardo Yang, o José Pólice Neto, o Rubens Calvi, o Laércio Benco, nós somos em 7, trabalhamos direitinho, essa comissão nunca deixou de ter quórum, desde o começo do ano, o que não é fácil na Câmara, as comissões geralmente, uma vez ou outra, podem não ter quórum, a nossa comissão nunca deixou de ter quórum, sempre deu quórum para aprovar tudo, e além dos 7, nós temos o apoio de um grande número de colegas nossos da Câmara, inclusive, nós temos o apoio integral da mesa da Câmara. Tudo que nós pedimos até hoje, até para ir lá no Espírito Santo, ouvir lá o Cláudio Guerra e tal, aquele depoimento longo que ele deu, nós tivemos o apoio da mesa da Câmara integral. Então, se a gente não tem dificuldade de avançar mais, é porque a situação é uma situação difícil. Não é uma coisa simples você refazer o passado, buscar as pessoas, identificá-las, o seu papel, isso é muito complexo. E dar um passo seguinte, que é dizer, olha, você é responsável por aquilo que você fez. Tá certo? E aí eu não quero discutir isso aqui, mas numa situação posterior, eu acho que nós podemos até discutir o que nós vamos fazer com esse material todo. Presidente, o coordenador José Carlos Dias, eu conheço o senhor há muitos anos. Mas há muitos, não vou falar quanto, porque senão envelhece muito a gente, mas há décadas. Né? O senhor é um democrata, é um homem do bem, é uma pessoa querida e teve uma importância enorme na redemocratização do nosso país, como os que estão sentados aqui nessa mesa, no entorno, e muitos outros que não puderam vir aqui hoje. A gente quer trabalhar junto com o senhor, com a Comissão Nacional, e queremos dizer que nós, além de restituir a verdade, fazer a justiça, nós gostaríamos muito que pudéssemos caminhar para algumas dessas figuras poderem ser devidamente, vamos dizer assim, responsabilizadas por todas as coisas que eles fizeram. Eu acho que nós podemos caminhar com muita serenidade,
com muita calma. Eu sempre digo, nós não queremos fazer com eles o que eles fizeram conosco, porque nós não somos iguais a eles, nós somos diferentes dele, muito diferente, o oposto daquele pessoal, mas alguma responsabilidade nós temos que caminhar para que eles possam pagar diante da história os atos que fizeram. Eu vou passar a palavra ao senhor para que o senhor possa, de forma, até por uma questão de autoridade, o senhor possa terminar a reunião, porque aqui a autoridade maior, no caso, é o senhor mesmo. Adriano? Adriano, pois não, Adriano. Viu, Nataline, queria primeiro reconhecer publicamente o esforço que vocês têm feito para trabalhar aqui na Câmara Municipal e dizer que essas comissões parlamentares, elas têm muita dificuldade realmente, né? Embora aqui na Prefeitura de São Paulo, o Rogério Sottili, como secretário, está fazendo um empenho enorme, mas é uma dificuldade muito grande. Eu só queria, nesse desagravo que eu faço à comissão e agradecendo, o ombudsman da Folha de São Paulo, a Suzana Singer, escreveu um artigo ontem no Jornal Jornal Folha de São Paulo, relativo ao editorial que o Globo, o artigo da jornalista é Fantasma do Passado, né? E dizem autocrítica inédita na imprensa, o Globo admite que foi um erro ter apoiado 64. E aí a Suzana escreve um belíssimo artigo na Folha de ontem. Essa matéria que saiu na Folha de hoje está escrita há vários dias. E ela foi publicada hoje, coincidindo com a instalação dessa sessão tão importante e tão bem organizada. Então, aí o amigo que me mandou o texto da Suzana, o Caio Toledo, lá da Unicamp, ele também escreveu um pequeno artiguinho dizendo se não era a hora da Folha de São Paulo, ele escreveu: prezada jornalista Suzana Singer, cumprimento-a pelo lúcido e irrepreensível texto, Fantasma do Passado, hoje na Folha de São Paulo. Em minha opinião, o Globo, ao continuar de forma falaciosa, justificando que deu apoio ao golpe de 64, longe está de fazer uma honesta e rigorosa autocrítica. Aí ele também pede que a Suzana, que a Folha tenha. Então, vereador Nataline, não nos abatamos, a Folha ainda não fez a autocrítica. A Folha ainda continua acreditando na dita branda. Continua, estou falando de público, continua promovendo enormes desserviços à democracia. Parabéns, viu, vereador Natalino. Zé Carlos. Eu quero louvar mais uma vez esta iniciativa do vereador Natalini. Esta reunião, eu acho que foi uma reunião muito importante para que nós nos unamos, para que nós conheçamos. Eu acho que eu ouvi várias vozes que eu não tinha ouvido, para que a gente possa fazer esse trabalho de entrosamento. Então, o que eu queria era agradecer essa oportunidade que nós estamos tendo hoje, vereador, e estimular para que outras reuniões desse tipo possam vir a ser promovidas pela Câmara Municipal de São Paulo. Muito obrigado. Se não houver mais nada a tratar, a gente agradece profundamente cada um de vocês, de coração, pela possibilidade de nos conhecermos melhor, trabalharmos juntos, e eu dou por encerrada essa reunião de trabalho. Muito obrigado, bom dia a todos. Muito obrigado pela sua presença, viu? Parabéns aí. Para nós, para nós. Não, muito bom. Prazer te ver. E amanhã estaremos recebendo o filho lá na família. Olha, querido, a nossa Marina. Você já tem, né? Já me deram mais uma.
Então, esse negócio da menina lá, da Ana Rosa Kuczynski, isso está virando uma novela, viu? Nós já aprovamos convocação. Nós já aprovamos convocação da USP. Mas para não criar um problema político, que a gente vai ficar discutindo a relação com a USP, em vez de resolver o caso da Ana Rosa, o nosso problema lá não é criar um problema com a USP. Embora toda vez que a gente evite criar um caso, a USP cria um caso conosco. Aí, o que nós estamos fazendo, que a proposta minha, é levantar o máximo de informações sobre pessoas e procedimentos. Como foi que se iniciou o processo penal? Quem acusou, defendeu, como foi a decisão? Mas isso é verdade, mas sabe qual é o problema, professor? A atual congregação até hoje dificulta. Mas nós vamos passar por cima. Isso que eu estou falando para o senhor. Tranquilamente. É isso. É, precisa resolver isso. Tem por que esconder. É, uma coisa... Precisa corrigir aquele negócio lá, uma coisa simples. Obrigado. Vamos abrir. Eu cheguei a procurar a comissão da USP uma vez, mas não foi feito.